Olá, sejam todos muito bem-vindos à Casa do Caminho, aqui na cidade de Bielbiena, na Suíça. Hoje teremos mais um rapazinho, um mocinho conosco, o senhor Rony Rodrigues, de Santos, São Paulo. Seja mais uma vez bem-vindo, senhor Rony. Então, Obrigado. ele aí, o mocinho. Só que não estamos vendo, tá escuro. Para mim tá escuro, viu? Mas tá tudo certo. Eu não previ isso, eu estou contra a luz aqui, né? A luz Ah, da, mas ça da va, janela c'est está ao pas contrário. problème, c'est pas problème. É, aqui estamos no capítulo 7º, Esboço Geológico da Terra, item 22º, período de transição. Bom, vamos ver como será desenvolvido o tema. Como vocês viram, eu coloquei aqui o aquecedor. Tenho que abrir aqui um pouco. Eu coloquei o aquecedor, não posso usar o aquecedor, mas tive que colocar porque estamos com 4 graus aqui em Bend. Nossa, Tá nevando lá no Jura, que é a parte de cima aqui, que é como se fosse a Jura, a montanha, né? Aí nevou, tá lindo, gente. Lá, né? Aqui não. Mas eu não posso estar com aquecedor, sou alérgica a aquecedor. Aí eu tive que abrir aqui. Bom, então, por favor, vamos interagir. O tema é realmente complexo. Eu já fui buscar, eu fiquei aqui só buscando imagens para que pudéssemos entender mais ou menos a época deste período no planeta Terra. Como vocês sabem, principalmente Terezinha que está aqui, sempre procuramos trazer e entender como estava o ambiente naquela época no qual Kardec está se referindo. É racional, tem que ser entender, porque, afinal de contas, ele está em 1858? Não, 68. Então, vamos lá, trazer para isso aqui, este ambiente. Por favor, cooperem conosco, que eu não vou ficar aqui falando sozinha, não. Aqui, deixa eu ver se aqui, deixa eu passar para esta tela. Vocês estão vendo ou não? Não, né? sim, Estão vendo? O que vocês sim. estão vendo? Estão vendo o Word ou os ursinhos? Não, período de transição, tem Ah, uma então tá. foto. Aqui, ótimo. Então, bom. Vamos lá. Aqui, então eu tenho que entrar. Deixa eu fechar de novo. Terezinha, inicia, por favor, que eu vou fechar a janela. Iniciar o quê? Não sei o que ela É, quer pronto, já começar voltei. aqui. Ah. Você vai pôr o texto da Gênese? Tá aí, não tá não? Tá na Não, tela. Tá não? foto. Não, tá a sua pesquisa, a pesquisa que você fez. E agora? É a pesquisa Desculpem. que você fez. Mas, você colocou, tá? É a Gênese com as Essa é fotos a que você... Gênese. Tá certo. É É porque que você... o meu PDF está todo como eu faço nos meus livros, riscado. Então, como eu estou aprendendo a usar o PDF, está todo assim, todo cheio de imagenzinhas, para que possamos, eu achei muito bom. Olha aqui essa imagem que eu consegui na época do proterozoico. Proterozoico. Olha, depois você explica aí, viu, Júlia, que esse negócio meu cabelo já está caindo com esse negócio aí, meu Deus do céu. Mas eu achei muito bom muito boa esta imagem, para que pudéssemos termos uma ideia como é que estava a Terra nessa época. Olha só, gente, como era o ambiente da época, que ele vai explicar, né? Então, eu achei muito apropriada essa imagem, por isso que eu trouxe aqui e coloquei aqui. Bom, aqui essa é a parte do ambiente e esta é como estava o planeta ainda com aquela, não entendi muito bem, mas todo interligado ainda. Tá? Eu esqueci o nome que eles dão para isso. Vai se Os ver agora. continentes não Bom, tinham se separado ainda, né, Zé? não, mas não tinham separado, mas tem dois nomes.
mas tá aí, rol não sei o quê, mas tá aí, depois eu vejo. Vamos lá? Você quer começar, Terezinha? Começo. Então, vamos começar no Sim. 22º período de transição. No começo do período de transição, a crosta sólida, granítica, não possuía ainda senão uma pequena espessura e só oferecia uma resistência muito fraca à efervescência das matérias abrasadas que ela recobria e comprimia, isso, e comprimia. Produziam-se aí inchações, rupturas numerosas, por onde se vertia a lava interior. O solo apresentava apenas desigualdades pouco consideráveis. Então, nessa fase, a crosta ainda estava fina, o planeta estava esfriando, começando a esfriar, a crosta estava começando a solidificar, a crosta terrestre, mas ainda estava muito fina, né? Então, aquelas coisas que aconteciam ainda no interior da Terra, ainda a crosta não oferecia muita resistência, né? Então, aquelas matérias, como ele fala aí, as matérias abrasadas, né, que estavam no interior, acabavam saindo, né? Saindo para fora da crosta e provocando ali, como ele fala, né, inchações, rupturas, né? Porque a espessura era muito pequena ainda, né? Não oferecia resistência, tá? Uhum. Não é isso, seu Júlio? Correto. Bom, antes de mais nada, eu queria pedir Está dando desculpa. microfonia. Um de vocês está dando microfonia. Alguma coisa tá aí. Não, porque a Elzinha tá com áudio fechado, tá dando microfonia. Eu, Ah, tá. Ela tá próxima. Ela tá próxima. Elzinha, por favor, vá mais distante, porque tá dando microfonia no áudio. Obrigada, Elzinha. bom, eu acho que agora deu certo. Que estranho. Bom, está dando eco. Eu não sei o que está ocorrendo aí com o áudio do É senhor. porque eu estava com o celular também aqui ligado, que Agora. eu pensei que não teria disponível aqui na tela, aqui grande aqui, mas está tudo certo. Bom, mas eu queria pedir desculpa a vocês pelo seguinte: a minha forma, o meu raciocínio, ele não é que seja diferente do de vocês, não, mas é um raciocínio, digamos assim, como eu já tive uma experiência maior dentro desse conhecimento, o meu raciocínio vai assim, ele é mais compacto, vamos dizer assim. Engloba, por exemplo, eu elimino determinados conhecimentos porque ele já é parte, que quando eu falo de um conhecimento, significa que aquele conhecimento que eu estou me referindo já engloba o desenvolvimento das épocas e dos períodos passados. Então, vamos ver que nesse período de transição que fala aqui. Esse período de transição é uma denominação que foi criada para uma fase, por um período em que, antes de se caracterizar a era secundária propriamente dita, entendeu? A Terra passou por essa fase de transição, onde a crosta ainda muito fina, né? ela sofria a influência vamos dizer assim, dos elementos ainda incandescentes no interior. Está claro? Quer dizer, o interior ainda estava em ebulição e a crosta já esfriada, já um pouco fria, ela
vamos dizer assim, ainda era fina, mas pelo menos era, vamos dizer assim, maciça, né? Então, essa influência desse núcleo mais efervescente, vez por outra, ou toda hora, ou de vez em quando em seguida, né? Ela rompia essa crosta e provocava cataclismas, né? Rupturas dessa primeira crosta, fazia com que a lava incandescente viesse à tona, etc. Mas, veja bem, como, vamos dizer assim, predominava uma crosta bem plana, quase muito plana, né? Quase muito plana, com pouquíssimas elevações, né, de grande porte, né? Isso favorecia o acúmulo de águas, né? O acúmulo de águas, né? E também com o processo de esfriamento da Terra, eu vou falar atmosfera porque é o espaço aéreo, né? Porque não existia uma atmosfera propriamente dita. Esse espaço aéreo que nós hoje conhecemos como a atmosfera, né? E outras camadas superiores, ela ainda estava, vamos dizer assim, também estava se esfriando e, com isso, fazendo precipitar os elementos químicos pesados que, aos poucos, iam evaporando. Era uma forma de troca. O que evaporava, o que evaporou quando ainda a crosta superficial era incandescente. E mais, esses elementos que afloram periodicamente, porque a crosta é fina, então aí ele vem em cima, quando ele chega e aflora, ele também continua emitindo aqueles elementos químicos pesados que vão para a atmosfera, vamos dizer. E, com o esfriamento, né, eles voltam e se precipitam, sob a forma de águas quentes, águas pesadas, águas assim. Mas, com tudo isso, favoreceram, nesse período de transição, vamos dizer assim, o início, os primórdios, vamos dizer assim, da geração vegetal e da geração animal. Mas foi o princípiozinho, tanto que os animais dessa época de transição eram mais parecidos com seres vegetais do que com animais propriamente dito, né? Agora, o importante é o seguinte, é que esses elementos, né, do período de transição, né, no momento em que houve uma atmosfera mais favorável. E isso aí, bota aí 1 milhão de anos aí por aí para cima, no momento em que esse processo, vamos dizer assim, de transição praticamente se consolidou, o que veio surgir? Aquelas plantinhas Mas aí nós podemos vermos quando mais adiante, porque ele vai falar, está falando aqui mais adiante. Mas aí ele vai. Não, mas esse é do período de transição, porque no período secundário, propriamente dito, nós já teremos uma outra formação decorrente desse fenômeno que aconteceu na transição. Exatamente. Nós já vamos. Vai ser visto no. O que o senhor está dizendo está sendo visto na época, no item 23, no item 24 desse. O que eu acho importante é que possamos fixarmos essa época de transição que ele diz no vocabulário atual, mais ou menos, para fixarmos e entendermos em que era. Então, como o senhor já mencionou alguns tópicos que já vai ser lá no item 24º, pelo que o senhor já mencionou, então, pelo que o mesmo senhor disse, estamos no proterozoico, era proterozoica, né? Eu não vou nem entrar nisso, mas para que possamos entender o ambiente dessa época, porque o senhor já disse
que a Terra está esfriando, que está surgindo já a água, já citou também alguns, no caso, animais, marinho, que o Sim, senhor falou. Então, quando fui buscar na internet, essa época, quando eu fui buscar, justamente mencionou o surgimento nesta era, né? Para que possamos entender, porque não é só, aqui se diz período de transição, mas se formos buscar hoje em dia, não existe isso, não tem esse aqui, não especifica, ele não tem especificamente falando, pelo menos no que eu fui buscar, não é. Então, aí ele faz uma divisão, como já vimos aqui, eu não sei qual a tela que vocês estão vendo. Vocês estão vendo o quê? A tabela Pronto, tabela essa. Então, de segunda-feira passada. isso. Então, como o senhor mencionou, eu acho que nós estamos aqui. E essa era foi imensa. Essas duas foram as duas maiores que está surgindo, aquela parte que nós conversamos, todo com os vulcões, os minerais e tudo isso. Só para que possamos nos situarmos e também as pessoas que verão posteriormente esse vídeo, estamos, pelo que eu acho, pelo que eu fui buscar nesta área, ou deixa eu ver se é era mesmo, porque eu não sei, não sou da área aí, era proterozoica. Quer dizer que o éon seria o pré-cambriano, né? Só para deixar mais ou menos, porque a gente não está entendendo, entendeu? Não se entende. Tá na área do senhor Júlio, mas nós somos seres que não passamos, não temos essa amplitude que o senhor Júlio. Aí temos que ir como formiguinhas, né? Bom, então, senhor Júlio, o senhor deu a introdução e podemos continuar, e o senhor vai, que agora, justamente como o senhor deu a introdução, tá ótimo, para que possamos continuar, tá certo? Aqui, Tudo bem. justamente, agora o que o senhor falou vai entrar aqui. Terezinha, você quer continuar? Mas não está... Tem que Não pôr tá, no não. texto, né? Não. Desculpa. Me desculpem, porque aqui. Boa tarde, Até. Clara. Aqui. Clara. Alô, Clarinha, bem-vinda. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá bom. Bom, Boa posso tarde a continuar todos. aqui, Zé? Desculpe o atraso, tá bem? Que Estamos isso. aqui. Tá. Por favor, Então, Terezinha. vamos lá, gente. Vamos lá, vamos. As águas, aqui, né, Zélia? Isso. As águas pouco profundas cobriam quase toda a superfície do globo, à exceção das partes elevadas, formando terrenos baixos, frequentemente submersos. O ar foi purificado pouco a pouco das matérias mais pesadas, momentaneamente em estado gasoso, e que, em se condensando pelo efeito do resfriamento, foram precipitadas na superfície do solo, posteriormente arrastadas e dissolvidas pelas águas. O senhor Júlio já falou, né, sobre Isso. né? Isso. Mas aqui, Terezinha, eu fui buscar para que possamos entender mais uma vez. Fui lá. Desculpem, gente, é muita coisa assim. Então, ele está se referindo ao que havíamos mencionado anteriormente, e ele vai, tá? Como aqui, pronto. A Terezinha já leu. Essa era pré-cambriana, arqueozoica e proteozoica. Aí eu vou ter que ler algumas coisas. Esta era contempla todo o intervalo. Aí o intervalo, olha aí a transição de tempo precedente do Eufranezoico. Inclui o Arqueozoico mais antigo, o Proterozoico. Aí olha só, olha como ele utiliza, olha o vocabulário que eles utilizam na net. Este é um intervalo de tempo mais longo quando consideramos a formação da Terra. Durou aproximadamente 4 bilhões de anos. Aí ele vem.
O princípio de composição estrutural da Terra se deu neste período. Tem como características o vulcanismo intenso e as elevadas temperaturas. Espera aí. Peguei um outro maior. Aí tem. Os continentes estavam interligados em uma massa denominada Rodínia. Aí essa aí, Terezinha, que eu estava querendo me ensinar, senhor Júlio. Muita atividade de placas tectônicas, surgimento de animais multicelulares, que, como o senhor Júlio se referiu, eu fui buscar esta imagem, que vamos ver depois. Aí sim, a transformação química da atmosfera como aumento de concentração de oxigênio, foi o que o senhor Júlio mencionou. Pronto, e agora vamos seguindo. Então, aqui estamos, que essa parte, já nessa época, já está mais viável, está surgindo, está se referindo à água e todo esse contexto que o seu Júlio mencionou. Pronto. Quando se fala do resfriamento, nessa época, é preciso entender essa palavra num sentido relativo, ou seja, por referência ao estado primitivo, porque a temperatura devia ser ainda ardente, quer dizer, a temperatura ainda era muito forte, né? Mas o resfriamento, ele estava iniciando, vamos dizer assim, né? Em andamento. Em andamento, né? Os espessos vapores aquosos que se elevavam de todas as partes da imensa superfície líquida voltavam a cair em chuvas abundantes e quentes e obscureciam o ar. Não obstante, os raios do sol começavam a aparecer nessa atmosfera brumosa. Então, o senhor Júlio também falou isso, né? Aquele material, né? Pelo calor, né? Pelo imenso calor, iam para a atmosfera, depois caíam novamente de forma líquida, né? Mas era um líquido bastante pesado, denso, cheio de materiais diversos, né, seu Júlio? Era Sim, um sim. líquido bem... Era um líquido assim ainda muito denso, É, né? Em comparado com as chuvas de hoje, né? sim. E o sol estava começando, né? Os raios Aqui tá. do sol estavam começando a chegar até a Terra, né? Porque essa bruma, essa atmosfera era tão pesada, escura, que não permitia que os raios solares chegassem. Aí está começando a chegar, os raios solares estão começando a chegar, né? Se me permite, Por favor. uma coisa que a gente tem que, eu vejo assim para o grupo, para nós que somos estudantes, algumas coisas importantes. Por exemplo, o sol, não obstante, os raios do sol começavam. Tira a imagem, Zélia, tira a imagem. Isso é importante. Oi? Seu Júlio travou. Seu Júlio, não posso tirar a imagem, não. Seu Júlio, vocês estão vendo, gente? Ele travou, Zélia. Eu acho que a Elzinha também está travada. Deve Bom, ter caído a internet. travou. Bom, então vamos lá, Terezinha. Eu queria saber, depois ele fala, né? Mas ele depois vai falar. A gente não pode esperar que a internet dele volte. Uma das últimas substâncias das quais o ar expurgou, porque é naturalmente gasosa, é do ácido carbônico, que formava uma das partes constituintes dele. Então, a atmosfera, né, gasosa, tal, tinha muito ácido carbônico. E ele começou a expurgar esse ácido carbônico, né, que era uma das partes constituintes do ar naquela fase, né? Voltou o seu Júlio. Seu Júlio, é porque congelou, tá? Agora está. Por favor, continue. Eu ia falar do sol, seu Júlio.
Ah, sim. Por exemplo, eu acho que nós devemos nos ater às coisas assim bem importantes. Por exemplo, quando falar, aí os raios do Sol começavam a aparecer nessa atmosfera brumosa. Isso é importante, porque os raios solares eles agem como vamos dizer assim, um dinamizador, um facilitador do processo físico-químico desses elementos que estavam em depósito na superfície e que estavam em troca. Num determinado momento, eles iam para a atmosfera, depois voltavam, e aí os raios solares começaram a agir e acelerando os processos de transformação, sejam dos elementos vegetais, sejam dos elementos animais que começavam a aparecer. Tanto que, como a Zélia falou, corta aí, porque é no capítulo seguinte, tanto que o que vai acontecer, a grande riqueza que aparece na era secundária, né? No período secundário da Terra, a grande riqueza que é o carvão é proveniente a fonte cresceu e se formou nesse período. Nesse período, né? Nesse período. Importante. Uma coisa que, então, o que estava havendo era tudo ácido. O que isso que essa parte que ele menciona, quando ele menciona. Como seria essa chuva, aquilo que era algo ácido? Também. Essa chuva era ácida? Também. A gente pode Porque dizer... quando ele se refere ácido carbônico, se é ácido, queima. A expressão ácido aí é porque ela difere das condições naturais de hoje. Então, eram chuvas chamadas chuvas ácidas, quer dizer, impróprias para o consumo ou para a vida, certo? E mais os elementos pesados que saíram da Terra, né, que estavam volatilizados e que foram para a atmosfera e depois voltaram sob a forma já de moléculas químicas que depois foram se acumulando e formando veios do mineral tal, veios do mineral acolá, e riqueza tal, etc, etc, etc. Entendeu? O Interessante que início agora é era a massa compreensível. incandescente. Desculpa. Agora é Pois não. compreensível porque demorou tanto esse período, esse Claro. proterozoico. Porque Sim. houve uma modificação e realmente, se tinha ácido, tudo aquilo, não poderia haver ainda uma vida. Estava justamente em efeito de germinação, ainda se preparando. Que não poderia. Imagine aquelas chuvas todas caindo, queimando tudo. Não tinha como, né? Diria que os elementos da vida estavam latentes Latentes. dentro desse contexto. Então, foi necessário vamos dizer assim, se tornasse de forma líquida, caísse, subisse na forma volátil, Vapor, volatilizado, né, dona Terezinha? E aí, então, aí vem a ação, vamos dizer assim, dinamizadora do Sol para poder provocar e aparecer o que nós temos, vamos dizer assim, o princípio de tudo que nós temos hoje aqui na Então, Terra. graças ao pouco sol que apareceu, foi aí que iniciou. Sim. Então, o sol foi o motivador, como se fosse o acelerador. Acelerador, exatamente. E a proporção que as coisas a proporção que essas florestas foram aparecendo florestas, disso, daquilo, né? A temperatura caía mais ainda, esfriava mais ainda. Com isso, o ar, né? a atmosfera, entre aspas, ela se tornava mais leve, menos densa, e o Sol aparecia mais. E não era tão quente, né, seu Júlio? Né? Não era tão quente quanto a temperatura daquela
da Sim, atual, daquele início. daquele início. Paulatina. Agora, isso aí são milhares e até Por alguns isso que bilhões. foi longo, né? Bilhões de anos, nossa. Bilhões. Agora é compreensível, por isso que é bom irmos de a pouquinho a pouquinho. Vai se entendendo por que demorou tanto essa Petit à era. petit. Petit à petit. Sim, c'est comme ça. Então, por isso, tinha que haver essa parte do sol estando, porque estava, mesmo que estava se resfriando, ainda estava quente, né? Correto. Tão quente, né, seu Júlio? Tão quente que até os metais, né, se volatizavam e iam para a atmosfera, né? Até metais, Sim, né? Não só os sim. ácidos, metais. Aí depois caíam de forma líquida, mas eram metais, né? Sim, 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 Imagina sim. como era essa atmosfera aí. Era Eu achei pesadíssima. interessante, Terezinha, quando ele vinha, quando tem aqui, aí tem as fumacinhas saindo da própria terra, surgindo assim, meu Deus, parece um caldeirão. Eu vejo assim, um caldeirão que está fervendo, foi nas fumaças para tudo que é lado. Imagine, né? Nossa. Bom, então vamos lá. Então, agora vamos para o item 23º. Tá. Nessa época, começaram a se formar as camadas de terreno de sedimento. Espera aí, só um instantinho. Só um instantinho. O que foi? Você quer Não, eu falar? queria falar uma coisa. Por favor. Queria fazer uma pergunta. Ok. Se esse ácido carbônico tem alguma coisa a ver com o gás carbônico que nós temos hoje em dia na atmosfera? Sei. Eu diria a você que hoje o nosso gás carbônico seria assim, Só um está para instantinho, o seu Júlio. ácido carbônico. Delcinha, tira teu áudio que está dando microfonia. Só tirar o áudio. Bota no mudo, por favor. Meu, Está né? dando microfonia. Só no mudo, Delcinha. Que a gente não entende o que o seu Júlio fala. Só no mudo. Bom, deixa para lá. Vamos lá, seu Júlio. Então, eu diria que esse gás carbônico hoje está para o ácido daquela época, assim como o céu está para o inferno. Eu diria que o ácido daquela época seria o inferno. E hoje o nosso gás carbônico, que beleza, porque ele é necessário para uma série de coisas, entendeu? Ele é o bonzinho hoje. Tem tudo relação, porque o carbono é uma coisa só. Ele só muda de... não é nem de composição, ele muda de estado. Densidade. Ele muda de estado, né? Num estado mais pesado, mais leve, mais ácido, menos ácido, entendeu? Mais puro, menos puro, por aí. Bom, eu tive que tirar o som da Elzinha. Elzinha, eu vou colocá-lo agora, para se você quiser falar. Pronto. Aí eu vou desligar o do seu Júlio. Pronto, alguma coisa, Elzinha? Não, não foi eu que desliguei, não, Elzinha. Agora é você. Vai? Aí, ó. Aí, Elza. Não sei o que Acho você que ela não fez. quer falar nada, acho que ela já falou. Não, porque eu sei o que eu fiz aqui, Terezinha. Fui eu que coloquei o mudo. Não sei, Entendeu? não. Sei. Por isso que eu estava dando microfonia. Pronto. Aí, então, eu vou liberar o do senhor, tá, seu Júlio? Pronto. Aí o senhor está liberado. Bom, vamos dar continuidade aqui. A Terezinha parou aqui, não foi, Bom, Terezinha? nessa época, eu vou ler novamente, só para É melhor. Nessa época, começaram a se formar as camadas de terreno de sedimento, depositadas pelas águas carregadas de limo e de matérias diversas, próprias da vida orgânica. Aí começou, né? Aí começou. Próprias da vida orgânica. Foi nessa época que começou a se depositar ali, né? Então apareceram os primeiros seres vivos do reino vegetal e do reino animal. Foram encontrados traços dele, inicialmente, em pequeno número, tornando-se cada vez mais frequentes, à medida que se chega nas camadas mais elevadas dessa formação.
É de se notar que, por toda parte, a vida se manifesta logo que as condições se tornam propícias à viabilidade e que cada espécie nasça desde que se produzam as condições próprias para a sua existência. Dir-se-ia que são germes em estado latente, como o senhor Júlio falou, aguardando as condições favoráveis para eclodir. Então, estava tudo lá em estado de germe, né? Aguardando as condições de calor, de umidade, uma série de condições adequadas para a vida eclodir, não é isso? Muito bonito. É um grande laboratório da natureza mesmo, né? Você está com o microfone fechado, Zélia. Eu fui buscar justamente o que nós havíamos conversado sobre os germes, o germe latente, no aqui, vou mostrar para vocês, no capítulo 3, primeira parte, capítulo 3, criação, formação dos mundos, questões 44 e 45. E justamente está aqui, ó, É o livro dos formação dos seres espíritos, né, Zélia? vivos. Hã? É o livro dos espíritos, né? Livro dos Espíritos. Uhum. Então, eu não vou ler tudo, mas eu acho, É a lição. eu Uhum. vou o que realmente interessa, tá? A Terra continha os germes que esperavam um momento favorável para se desenvolver. Os princípios orgânicos reuniram-se a partir do momento em que cessou a força de dispersão e formaram. Atende aí, Terezinha, por favor. E Não apareceu, formaram os germes de todos os seres vivos. não apareceu para mim, não, Zélia. Não? Então tá, já apareceu. Eu peguei para aqui, já liberei. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até que as condições ambientes propiciassem a eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. E ele continua. Encontra-se, por assim dizer, em estado fluídico no espaço. Esse estado fluídico, eu não gostaria de utilizar um nome que se diz, mas eu ainda deixo eu gostaria que o senhor depois esclarecesse sobre essa parte fluídica, que eu não estou muito de acordo, não. Encontra-se, por assim dizer, em estado fluídico no espaço, em meio aos espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começar uma nova existência sobre um novo globo. E ele Zélia, qual é tem a frase anterior dessa aí? Onde estavam os elementos, tá. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? E ele tem dizendo, complementando aqui para conversarmos, a este fenômeno, a ciência dá o nome. É o seu Odilson que está querendo. Pronto, não está conseguindo. É ele que está pedindo. A este fenômeno, a ciência dá o nome de panspermia, do grego panspermia, que significa mistura de sementes de todas as espécies. Teoria segundo a qual micro-organismos ou precursores químicos da vida se encontram presentes no espaço, dando surgimento à vida quando atingem um planeta adequado. Pergunta: esse estado fluídico que ele está no espaço, não seriam as mônadas? É o princípio da vida, né? O Então, princípio da vida orgânica. E nós vimos isso na uronografia geral, o Galo fala sobre isso, né? Que os germes da vida, o princípio da vida estavam no espaço e, através de cometas que passavam pela Terra, eles caíam na Terra, ficavam lá em germe até que as condições adequadas surgissem para eclodir a vida. Que a vida no planeta Terra realmente veio do espaço, né? Veio do espaço.
Por isso que é bom conversarmos o fluido aí, não sei, estamos conversando para entender, porque não pode estar só os fluidos. Se eles estão em outros planetas, não estão no formato de fluido, não estão como fluidos, Mas, Elia, entendeu? a gente não pode esquecer que o fluido é uma matéria. Fluido é matéria. Só que Sim, é num estado bem etéreo, mas é matéria. Então, eu acho que não está errado, não. não sei, não é questão que não esteja errado, que esteja errado, é algo que está faltando complementar, porque se existiu, já estava, se estávamos em estado latente em outros planetas, não pode estar em fluido, porque já existia, entre aspas, existia algo. Então, isso eu não entendi. Quem pode me explicar? Por favor, abre. Está aberto, seu Júlio. É só o senhor Ô, liberar Célia, deixa eu só colocar mais uma por coisinha favor. para complicar um pouquinho mais. Porque mesmo hoje, né, nós temos aí muitos germes que estão esperando para eclodir, né? Exatamente. Quando nós falecemos, né, Exatamente. automaticamente, né, eles eclodem e consomem o nosso corpo. Se deixa um alimento, por exemplo, mal conservado, né, rapidamente ele também, né, eclode aí, Uhum. germes que consomem, né, esse alimento, né? Então, de alguma forma, ainda existe toda esses germes, esses micro-organismos aí, né, latentes, né? Hum, com certeza. Seu Júlio, o senhor tem que liberar o som do senhor. Não sei o que aconteceu aqui. Não Está está liberado o conseguindo. som do senhor aqui, seu Júlio. É, Você não eu não consegue sei o que abrir o está. seu som, seu Júlio? É como caiu, quando eles voltaram, talvez tenha dado alguma coisa. Ai, que pena, né? Eu não sei o que está acontecendo. O da Elza Vamos abre. agora, Abriu, agora, abriu. agora, Pode falar, seu agora. Júlio. Tá? Veja bem, eu entendo que essa expressão que ele usa, né, fluídico, né, em estado fluídico, é o meio para. Veja bem, se. Aliás, deixa eu começar o seguinte: eu tenho dito aqui, às vezes de forma assim, meio jocosa, né? Você, ó, a engenharia de Papai do Céu, né? Estão lembrados que eu sempre uso essa forma de expressar. A engenharia divina, ela tem os meios para poder realizar o projeto, fazer o projeto ser concluído. Então, eu entendo que essa expressão estar em um estado fluídico é para permitir o transporte. Se estava em outro lugar, né, numa outra galáxia, né, lembre-se que é a criação da Terra. Né? Então, essa criação ela teve que usar toda uma engenharia e todos os recursos que essa engenharia de criação iria exigir. Então, o estado fluídico desses elementos, para serem transportados, como disse Dona Terezinha aí, por cometas que iam passar aqui perto, na época da explosão do Big Bang, né? E tal, que os corpos foram para o espaço e, de acordo com o tamanho de cada um dos corpos que foram para o espaço, girando, criaram seus campos gravitacionais. Né? Então, a Terra, aquela bola de fogo, digamos assim, girando, criou um campo gravitacional que atraiu uma lua aqui, outra lua aí, outros planetas que foram formados, atraíram não só uma, como 7 luas, etc, etc. Então, eu entendo que é perfeitamente aceitável se nós nos reportarmos à necessidade que uma engenharia desse porte, né, exige meios para poder se concretizar. Ok? E Deu quando para nós entender? Eu sim, seu Júlio. E quando nós estudamos a uranografia geral, quando
o Galileu cita, né, essa forma da vida chegar até o planeta Terra, na nossa pesquisa que fizemos, nos estudos de hoje, né, atuais, existem correntes de cientistas que também falam isso, que a vida veio através de ou cometas, corpos celestes, né, que passaram pela Terra e deixaram aqui o germe da vida. Então, está perfeitamente assim, de acordo, né? Mas eu não estou me referindo a isso, eu já entendi isso, gente. Eu entendi tudo isso. O que ele colocou, eu entendi. Eu estou me referindo ao vocábulo fluido que tem, que depois, posteriormente, conversamos também, que houve uma mudança no próprio vocabulário de Kardec. Aí eu queria entender quando houve esta mudança. Mas eu não vou me deter com isso, não, porque eu entendi. E o que importa é. Vamos continuar, então? Então, Deixa eu botar aqui. Qual é que vocês estão vendo, gente? Qual a tela? Estão vendo? Aqui, desculpa. Aí. Está visível? Tá? Pronto. Então, vamos aqui. Agora é o 24, né? 24. Os primeiros seres orgânicos que apareceram sobre a Terra foram os vegetais de organização menos complexa, designados em botânica sob o nome de criptógamos, acotilédones, monocotilédones, isto é, os líquens, cogumelos, musgos, fetos de plantas herbáceas. Não se via ainda árvores de troncos lenhosos, mas o do gênero das palmeiras, nas quais o tronco esponjoso era análogo ao das ervas. Pronto. Aí eu fui procurar, porque vocês sabem que eu sou muito curiosa mesmo. Eu não sou. Aí eu fui lá, né? Procurar ver esse criptógamos. Criptógamos, tá certo. Aí ele vem dizendo. O que são. Ele dá um outro nome, tá? Aqui, ó. Peraí, aqui, deixa eu ver. Estou me organizando aqui. Pronto. Aqui. Eu encontrei o acotiletones. Não encontrei esse. O acotiletones, é isso? Acotiletones. Os acotiletones são estruturas seminais de formato variável ligadas ao eixo embrionário, com função de absorver e reservar alimentos do endoplasma ou perisperma, que serão usados durante a germinação. Aí eu trouxe também aqui, fui buscar o monocotiletones e vou trazer também o exemplo deles, para entendermos o que seria isso. Como identificar o cotiletone? Monotiletôneas. O que são? O que são exemplos e diferenças? As sementes das plantas monocotiletôneas são caracterizadas pelo fato de possuir somente um cotiletone. Isso quer dizer que a nutrição do embrião acontece a partir de uma região única para visualizar e compreender o cotiletone das monotiletôneas. Observe a partir da parte branca do grão de milho. Aí eu fui buscar, gente, é isso aqui, ó. Monocotiletônia, essa parte aqui. Olha como são, ó. Olha aqui, o que ele estava se referindo. Aqui, ó. Ó. E eu fui também ver. Peraí, desculpem. Aqui, deixa eu diminuir.
a própria orquídea, como ela se formou, esse grãozinho, se eu entendi bem, a forma como ele vai, é formada por isso aqui, ó. Como é que é o nome mesmo? É politinetone. Então, é essa parte toda. Então, o que está, essa formação, é no que ele está se referindo. São essas plantas que surgiam, que se desenvolviam a partir desta, que eu não sei como é que se chama isso, gente. Não é uma semente, não sei como se chama isso. Isso é semente? Não é semente, isso é uma parte do grão, eu não sei como é que é isso. Então, o que tem aqui na orquídea, como ela se desenvolve, é no que ele estava se referindo, tá? Bom, e aqui também é essa forma, ó, como ele se desenvolve, gente, ó. É como se fosse um feijãozinho, né? Ó, só por curiosidade, tá? Pronto. Entenderam tudo, né? É tão divino como é a reprodução, que olha só o que está dentro disso aqui, que é eu vou chamar de semente, porque eu não tenho outro nome. Eu não acho que seja semente. É a forma como aqui está na orquídea que se encontra e que se chama esse coletetone. Como é que é, gente? Poliletônio. Estônios. Tá? E bom, alguma coisa a mais? Seu Rony, bem-vindo, senhor Dilson. Alguma coisa? Ficaram com medo dos nomes? Bem, é ciência pura, né, gente? É Tudo ciência pura. É ciência pura. entendemos Terezinha, tudo. esse nome me assusta, esses nomes. Pois é. Eu peço Sim, desculpa pelo atraso, tá bom, Zé? tá, não Peço tem desculpa. problema, não. É por isso que é importante estudarmos, porque só vermos na hora que for aqui conversado, não vai ser complicado. Se é complicado, quando a gente pesquisa, e quando está recebendo no exato momento, é mais complicado ainda. E isso aqui é um grupo de estudo. Por isso que estamos sugerindo que se estude e que tragam também conteúdos para conversarmos, né, sobre isso. Bom, alguma coisa mais, senhor Júlio? O senhor sabe me Não, tranquilo. dizer sobre o que é isso aqui? Isso não é uma semente disso aqui, dessa semente que forma a orquídea. Isso aí é biologia. Isso é outra ciência Vai botânica É, aí, né? completamente outra coisa, né? Bom, mas tudo bem. Vamos lá. Você quer continuar, Terezinha? Ou quer outra pessoa? Eu leio, pode deixar. Os animais desse período, que sucederam aos primeiros vegetais, eram exclusivamente marinhos. Eram, a princípio, os pólipos, os radiados, os zoófitos, animais de organização simples e, por assim dizer, rudimentar, mais próximo dos vegetais. Quer dizer, os animais já quase não se diferenciavam dos vegetais, né? Nesse período aí. Mais tarde vieram os crustáceos e os peixes, cujas espécies não mais existem atualmente. Eu achei interessante, porque aqui deu para entender mais ou menos o que ele está se referindo. Ele está se referindo a essas espécies, como se fosse uma molécula, uma célula. Aqui ele falou, né? E depois, procurando o ambiente, era mais ou menos esse aqui, ó, gente. Estão vendo? Né? Sobre no caso aí, as plantas que surgiam. Ele está no item mais 24, que a Terezinha acabou de ver. Observem Aham. também aqui, E, ó, e animais que se confundiam com plantas, né? Animais que... é, né? olha aqui. Sabe que me veio? Eu me lembro só o Cabo Frio. Água viva. Lembra a água viva?
A melusa, medula, como é que se chama, gente? Eu conheço como água-viva mesmo. Mas tem uma outro nome Medu- também. A água-viva e a medusa, não. Pronto, Medusa. não é Medusa, é essa medusa? palavra. É medusa. Exatamente, é medusa. Aí aqui, ó, gente, interessante, ó. Ó, mais ou menos, aqui, ó. O que, Ó, Zélia? aqui, Ah, ó. tá. Ó. Mais ou menos era assim. Onde se desenvolvendo até ficando cada vez. Aqui, ó. Esse. Aqui. Aqui, deixa eu ver. Já foi a 24, né, Terezinha? Tá, então eu posso Tá. mostrar. Não. Aqui. Então, esses pólipos que ele vem falando. Os corais são, na verdade, pequenos animais corais, chamados pólipos, em forma de mini anemoma mar, que pode formar colônias. Estes pólipos fazem um esqueleto comum que, para algumas espécies, se tornam as bases. Vejam bem, olha que a base, as bases fundadoras de um recife de coral. Por isso que ele está indo bem gradual, pouquinho por pouquinho. E aqui. Então, mais ou menos, para termos uma ideia. Aquela melusa, aquela água viva, aquelas coisas aqui, ó. Pronto. Depois eu mostro o restante, gente. Que a Terezinha. Aquela Terezinha, seria no 25 agora, né? Vamos para o 25? Sim. Sob o império do calor e da umidade, e por conseguinte do excesso de ácido carbônico derramado no ar, gás impróprio à respiração dos animais terrestres, mas necessário às plantas, os terrenos descobertos se cobriram rapidamente de uma vegetação pujante, ao mesmo tempo que as plantas aquáticas se multiplicaram no interior dos lodaçais. Plantas do gênero que atualmente são meras ervas de poucos centímetros atingiam uma altura e uma grossura prodigiosas. Foi assim que houve as florestas de fetos arborescentes de 8 a 10 metros de altura e de uma grossura proporcional. Licopódios, pé de lobo, gênero de musgo, do mesmo porte. Prelas de 4 a 5 metros, das quais atualmente só existe uma. No fim desse período, começaram a aparecer algumas árvores do gênero conífero ou pinheiros. Pronto. Aí eu fui buscar, né? Para mim isso é palavrão. Isso para mim é palavrão. Equinodermos podem ser divididos em cinco classes. E aí aparecem outros palavrões. Asteroideia, que é a estrela do mar, gente. Aqui, ó. Fica mais fácil. Opiurodeia, estrela serpente. Eu nem sabia que danado era isso de estrela serpente. Você já conhecia esse negócio de estrela serpentes? Olha aqui. Não. É uma bichinha, rapaz. Aí me deu... Gente, bolacha da praia. Piorou mais ainda. Oi? Bolacha da praia? Bolacha da praia. Então, aqui, ó. Essa é a Equinodeia, ouriço do mar, esse aqui. E bolachas da praia, ó. Eu acho que eu nunca vi isso na vida, não. Nem eu. Gente, me ajuda. Holoduroideia. Pepinos do mar. Eu nem sabia que existia pepino no mar. Tem, Lírios do mar, Tem? tem. A bolacha, o ouriço, o pepino, ainda, a estrela, ainda a gente vê Não, ainda. ouriço, peraí, isso aí eu já sei. Tá daí, mas esse Não, pepino do ouriço tem a mar e essa serpente, eu clinodeias, desconhecia. lírios do mar, Esse ó, os lírio eu nunca lírios. vi.
É mole? É Isso só sim, para né? quem tem conhecimento mesmo do fundo do mar, né? Porque aí surgiu tudo. Mas Aí essa surgiu tudo. essa bolacha aí na maré baixa aqui, a gente vê muito na praia. Aqui em Santos. Aonde? No Nordeste, isso? Aqui em Santos. Em Pega uma Santos, aí, por sério? favor, Rony, quando você for, guarda aí, fala assim para mostrar para nós aí, porque eu nunca vi essa bolacha, não. Eu Eu nunca vou vi ver na se eu minha pego. vida. E o pepino você já pegou, já viu? E é assim, né? Como é assim, aparece Mas assim mesmo? aí precisa mergulhar para ver. Aí Vai tem que mergulhar, mergulhar. né? Vai lá que alguém me pegou. Bom, eu gosto de trazer sempre as imagens, porque para mim isso aqui não dá porque eu puxo um palavrão e já aparece outros. Então já entendemos como era o ambiente daquela época, porque tudo surgiu no mar, né? Achei muito bonitinho essa parte. Aí agora, deixa eu ver aqui, Terezinha. Tá, Terezinha, você leu isso aqui, ó. Eu nem sabia, tem até coisa que até chá, eu nem sabia, esse aqui que Terezinha leu, ó. Deixa eu ver, aqui, ó. Licopódios. É isso aqui, gente, ó. É um gênero de musgo, né? Bom, eu não sei se para mim, não sei se isso, não sei se isso é musgo, não, mas tudo certo. Isso Para mim, aí isso é uma parece planta uma qualquer. suculenta, né? Parece uma suculenta. Isso aqui para mim é uma planta, não um musgo. Aí Né? De aqui, então, repente, a classificação dela entra em musgo, não sei. Tem ela pode vários entrar, estar tipos de como musgo, musgo. Deixa eu ver lá se eu trouxe. né? Mas ela Eu vou entrar parece aqui. uma suculenta. Aqui, ó. Sabe como ela Mas, se gente, chama? Vai musgo ser não tem mais que... fácil. Deixa eu ver aqui. Sabe como ela se chama? Marroio. Não. Erva cavalinha. Eu nunca nem ouvi isso. Equisento arvense é uma planta medicinal. Eu nem sabia. Aí quando eu Cavalinha. fui ver, falei assim, nossa, eu vou ter que Não, procurar isso para cavalinha eu mim, tomo para tomar cavalinha. chá. Eu Conhecido, Célia. tomo. Aqui no Brasil é bem conhecido o cavalinho. Eu tomo cavalinha. Fazer chá medicinal. Eu vou mostrar para vocês. Também é conhecida como cauda de cavalo, cavalinha dos campos ou cola de cavalo. Pode ser usada como chá ou na Com água água de banho. Aí tem aqui, ó, o formato para desse. E também, tratamento. É para tratamento, é. ó, É, olha, É para tratamento. aqui, me ó. Quem que ia permite, falar? Básico, juro. me permite uma pequena observação, viu? Por favor. Esse mar que fala aí, que é onde se encontra todas essas espécies, não é o marzão que a gente tem hoje aqui, não, viu, gente? Foi Eram isso, é. pela extensão toda. Bom, não estou vendo o pessoal entusiasmado, não, que se encontra no mar, etc. e tal, mas esse mar dessa época era raso, plano e tal, Uhum. descontínuo aqui, descontínuo ali, continuava aqui, e raso, viu? Não era o marzão que nós temos hoje aqui, não. Tá? Só isso. Foi porque como essa e foi interessante, me ajudou muito, sabe, seu Júlio, quando eu fui buscar mais ou menos o ambiente, quando eu vi isso aqui. Olha como você vê como está, como aparece esses vegetais, olha como está tudo nesse ambiente. Aí, ó, é bem rasinho, como o senhor mesmo disse. Aí deu para mim entender, captar. E outra coisa também que eu gostaria, deixa eu ver se é essa parte aqui. Na 24 você já leu, né, Terezinha? Onde nós Já. estamos? Na Uhum. 20, Vamos para vamos para 26? 26. 26? Isso. 26 agora, né? Pronto, Uhum. então olha só. Olha aqui que interessante. Eu não entendi aqui, mas depois só para poder, para efeito de essa parte aqui, ó. Não, eu não acho que seja assim, não acho que tinha, mas eu trouxe porque ele dá os exemplos, né, das plantas, criptogamas. Aí tem essa olha, ela lê uma coisa aqui e aparece outros nomes, tá? Este era o ambiente dessas plantas. Bom, não são árvores, mas que não tem o tronco grosso,
Mais ou menos é assim, ó, gente, ó. Tá? Assim. Porque as Então, eu fui proporções são procurar, tá grandes. nesse site aqui. Aí elas se chamam biófitas aqui. Aí ele vem, e a biófitas são os musgos, foram as primeiras plantas a surgir no planeta. São encontradas com maior frequência em locais úmidos e normalmente crescem em tufos, formando tapetes. Isso. Hepáticas, aí olha que interessante. São plantas divididas entre folhosas e tabloides. Recebem esse nome, Taloides. taloides, e recebe esse nome por ter uma aparência semelhante ao fígado humano. É mole? Antoceros são plantas taleoides que crescem em ambientes úmidos e sempre rente ao solo. Então, mais ou menos para que possamos ter uma ideia dessas plantas que tinham. Aí, quando eu vi a samambaia, eu fiquei contente. Ah, isso eu conheço. Aí Mas elas essa estão não é nesse grupo aqui, ó. samambaia. Essa não é samambaia. Isso é um mato comum. Hã? É. É o quê, Isso não é menina? samambaia. Parece. É um mato muito comum. Bom, Apterodófitas, para mim é um tipo de samambaia. A samambaia Não, não, selvagem mas que eu não vejo é. aqui Mas na não é. É um mato floresta. comum. Bom, Tem no vamos ver lá. Brasil, tem aqui também. Aqui tem na Portugal. floresta, assim mesmo, é É. bem grandona. É. É. As pterodófitas são plantas que geralmente habitam ambientes úmidos, mas algumas espécies podem viver em ambientes secos. Elas são bastante utilizadas como plantas decorativas. E sua Ah, e essa é uma boa. estrutura é formada por raiz, rizoma, caule, folha e soros. Aí tem, vou dizer esses nomes aqui. Exemplos de samambaia. As samambaias são uma das plantas mais antigas da Terra. Normalmente habitam locais úmidos, com meia sombra, e são bastante usadas como plantas decorativas. Xaxins, olha aí mais ou menos como está nesse ambiente. Aí tem aqui, chegar até 10 metros. O que me chamou a atenção foi como eu vi a cavalinha. Isso eu não sabia não, viu? Cavalinhas são plantas que se adaptam a ambientes frios e à exposição contínua ao sol. Elas têm um longo tempo de vida e função decorativa e medicinal. O que eu não sabia era isso aqui. A cavalinha, que é usada para erva medicinal. Olha só. Zélia, posso ler uma coisa aqui sobre a cavalinha? Por favor, aqui está aqui, viu? A cavalinha É, está aqui. Tá sobre aqui. olha, a cavalinha é utilizada na medicina como diurético. Está aqui. Deixa, ah, Tá tá, aqui, pode ó, ler. diurético, reminizante, na consolidação de fratura, nas infecções urinárias, nas hiperplasias prostônicas, tuberculose, controle da hemorragia menstrual, nasal, digestiva, na queda de cabelo, fortalecimento de unha e entre outras. Aí você lê a tua aí. Não é a Aí, mesma ó. coisa. É essa mesma É, coisa. aqui. Agora que ó, vocês têm sorte, porque é da América do Sul. Aqui, ó. Inclusive, problemas renais e obesidade, constituição química, alqueoides, aí tem essas coisas todas. O chá da cavalinha pode ajudar na redução e retenção de líquido e na eliminação de toxinas, ou seja, o extrato em si não promove a perda de gordura ou a aceleração do metabolismo, mas possui efeitos diuréticos e antioxidantes que influenciam positivamente no processo de emagrecimento. É mole? A gente está estudando aqui e aprendendo até como se cuidar. Aqui eu não sei como Mas é que eu eu vou. tomo todo dia, eu tomo cavalinha com chá verde e hibisco, Hibisco eu todo encontro, aqui dia. eu posso, mas a cavalinha, vou ver como é que Não, se. Vou não, procurar o nome científico dela cavalinha para ver se tem aqui encontro normal, o no chá. supermercado. É, Supermercado. mas Tem. porque aqui é alemão, né? E francês vai ser mais fácil. Bom, alguma coisa, vamos conversar então, depois desses palavrões todos. Senhor Rones, Elzinha, Júlia. Júlia Cruel. Desculpa aí, viu, seu Júlio? Eu tô
olhando para a Clarinha, aí eu falei Júlia. Fazer o quê, né? Ela hoje está assim. Mas tem Júlia aqui também, tem a minha neta Júlia, tem a filha Juliana, tem Olha tudo, aí. tudo perto. Bom, É tudo querem... Juju. tudo com J mesmo. Tudo. Alguma coisa, gente? Para não ficar muito chato, só ficar assim. Seu Rony, e aí? O que o senhor achou de tanto palavrão? Gostei, foi muito bom, muito bom. Foi um prazer conhecê-los e achei muito interessante. Parabéns pela condução aí, você trouxe material muito interessante. E, coincidentemente, nós estamos fazendo aqui com a Juliana, você conhece a Juliana, né? Oh, De Guarulhos, né? Era de Guarulhos. E coincidiu o assunto, né, que nós fizemos na sexta-feira. Hoje eu fiz um bis aqui, uma réplica, mas foi muito bom. Juliana fez um estudo conosco aqui do espiritualismo racional e também tem conexão com o Japão, lá como eu conversei com o senhor. Isso. Então, é conhecida a Marizinha também. Está no mesmo assim, é a mesma Você vibe. me colocou que o Mário também, né? Depois a gente O conversa Mário, sobre isso, que está gravando. eu não sei como é que ele faz para dormir. Não, mas tudo bem, vamos lá. Vamos conversar em off sobre isso, tá? Gente, peraí, deixa eu ver onde estamos. Estamos no último quesito? No último quesito é cruel. Item. Vamos terminar? Peraí. Não, Estamos no falta último, bastante. Terezinha. Temos 15 minutos Já ainda. estamos no 27, já? No 27, onde estamos, gente? Me perdi. 26 agora. 26, Então, Ana. Falta 26 e 27 para terminar. Então vamos, mas podemos dar tempo para o 26. Vamos lá? Sim. Por Tá consequência, visível aí a tela? Não, tá certo, tá certo. Tá visível. Ah, tudo bem, tudo bem. Pronto, por favor. por consequência do deslocamento das águas, os terrenos que produziram essas massas de vegetais foram repetidas vezes submersos, recobertos por novos sedimentos terrosos, enquanto que os que estavam postos a seco se cobriam em sua volta por uma vegetação semelhante. Houve, assim, várias gerações de vegetais alternativamente aniquiladas e renovadas. O mesmo não aconteceu com os animais, e sendo todos aquáticos, não podiam sofrer tais alternâncias, né? O que o seu Júlio Então, falou no início, né? Quando ele deu como se diz? Como se diz, gente? a introdução, né? A introdução. Interessante que pelo menos eles se salvaram, os animaizinhos aquáticos. Esses fragmentos acumulados durante uma longa série de séculos formaram camadas de uma grande espessura, sob a ação do calor, da umidade e da pressão exercida pelos depósitos terrosos posteriores e, sem dúvida, de diversos agentes químicos, dos gases, dos ácidos e dos sais produzidos pela combinação de elementos primitivos, esses materiais vegetais sofreram uma fermentação que os transformou em hulha ou carvão da terra. As minas de carvão são, assim, o produto direto da decomposição de vegetais acumulados durante o período de transição. É por isso que os encontramos em todas as regiões. O senhor Júlio falou no início, né? Que aquela fase é que houve toda uma preparação para o surgimento dessa parte aí da formação do carvão, né? Anota 92, Terezinha. Sim, 92. A turfa era formada da mesma forma pela decomposição das acumulações de vegetais em terras pantanosas, mas com a diferença de ser muito mais recente. E, sem dúvida, sobre outras condições, não teve tempo de se transformar em carvão. Uma coisa interessante, assim, importante, né, sobre o carvão,
é que o carvão foi de uma utilidade imensa para a humanidade antes do surgimento da eletricidade, do uso da eletricidade, né? Para gerar calor, né? O carvão era usado para tudo, né? O carvão durante muito tempo, né? E, Então, foi... e essa agulha é encontrada, a maior jazida é na Rússia, tá? Que eu achei, acabei e fui pesquisar também, por isso que aquelas minas de carvão todas, né? É. É uma produção que chega a 600 milhões de toneladas por ano. E aqui ele está dizendo combustível mineral fóssil sólido, proveniente de vegetais que experimentam no curso dos tempos geológicos, uma transformação que lhe confere grande poder calorífico, carvão mineral. Então, serviram para aquecimento, para iluminação, para tudo, né? Era o carvão. Na Rússia principalmente, né? Na Rússia é ela que é movida assim. Leia o 27, Zé? Sim, acho que dá tempo. Alguém quer comentar Sim, alguma coisa? sim. Seu Júlio? Comentar alguma coisa? Porque já acho que conversamos sobre isso lá no Não, início, né? não, rapidinho, então. É Por só favor. dizer que a origem é essa mesmo, o carvão. Agora, o carvão tem, é, é, de acordo com o seu potencial, o seu grau de concentração, né, de poder calorífico, ele tem o carvão top, que no caso é a hulha, depois vai descendo até chegar à turfa. A turfa, Ah, digamos, é o carvão mais pobre. É aquele que queima e tal, mas dá pouco caloria, dá pouco calor. Entendeu? Aqui no Espírito Santo, eu tenho alguns lugares de depósito de turfa, entendeu? Que fica, às vezes, até próximo à superfície. Quando eu estava na ativa, trabalhando, várias vezes era chamado para. O mato está pegando fogo, o plano ali está pegando fogo e ninguém botou fogo sozinho. Chegava lá, era um depósito de turfa que, pelo calor, às vezes, numa época dessa de verão, às vezes, queimava, ela na superfície, ela pegava fogo. uau. Aqui no Espírito Santo, pertinho daqui, entendeu? Mas agora, aí pergunta assim, mas por que não explora? Mas não vale a pena, porque o poder dela de produzir calor ou produzir por exemplo, para misturar com ferro para poder fazer um ferro de primeira, né? Não vale a pena, não dá certo. Então, a turfa hoje é um carvão pobre. A hulha é um carvão alta concentração de O, carbono. o seu Júlio, eu achei interessante, porque eu já vi aqui as pessoas colocarem pedrinhas como se fosse de carvão, mas que não está assim secas, mas que não se transformam na água. Para Mas, Para quê? quê? mas Com que isso É, é objetivo? para limpeza, limpeza energética, né? As, e estômago. Aí eu não entendia, eu não sabia, não. Eu vejo pessoas, mas é interessante que não se dissolve e não tem cor. Eu vi bem pequenininhas pessoas tomando água Ah, com tá. essa Aí tá tomando pedrinha. água com carvão, porque esse carvão aí, no caso, é um carvão que faz para poder É, ajudar não é, na. deve ser o mesmo. Ah, Então a mó deve talvez ser porque seja. as durante o pessoas botam tempo. carvão na água para limpar, para limpeza energética. Ah, Esse carvão que é? você está falando é aquele carvão que o pessoal toma para. Pronto, que até tem cápsula de carvão. Existe o carvão vegetal, que é para o intestino, né? Para a pessoa que está com Ah, problema de Isso, acho intestino, que é isso, toma Terezinha. carvão Acho que é isso. vegetal, né? Em E cápsula. também, e também tem o carvão para filtro, como filtragem, hum, entendeu? Mas Isso, aí isso. não pode, não precisa, aliás, tem que tomar cuidado, que às vezes é um carvão, digamos que artificial, produzido artificialmente. Como, por exemplo, tem diamante artificial. Sabiam disso? Sim, sim. Não. uhum. Pois é, o diamante Sintéticos que se artificial. diz, né? E sabia que o diamante nada mais é do que o carvão? Carvão, o senhor Sim, falou. isso nós tivemos outra aula. É, o Pois senhor é, falou. É. pois é, o Agora, o carvão. interessante, não é barato, não, viu? Não é barato. Eu tentei Não, procurar, esse quando eu vi carvão pela internet para é, comprar, colocar na água, eu falei assim, não, é, é, caríssimo.
Deve ser um caríssimo. produto produzido artificialmente, entendeu? Assim, com características, com propriedades e tal, mas produzido artificialmente. Como, por exemplo, diamante, que é para quando se usa diamante para cortar metais, para cortar rochas duras, né, como o granito, por exemplo, se usa Chamada ponta de diamante, né? ponta de para riscar, usa-se a pontinha do diamante para riscar, para cortar vidro, né? Uhum. Vidro que é produzido a partir da fusão de minerais, como o quartzo, o feldspato junto ali e tal, etc. Bom, vamos É isso terminar, aí, tá então, bom. porque Então vamos. eu acho que dá para terminar, porque tudo que está aqui já foi conversado. Tá, Ok. vamos lá. Item 27. Os restos fósseis da vegetação pujante dessa época, encontrando-se atualmente sobre os gelos das terras polares. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, foi a Clarinha. Não, já. Os restos fósseis da vegetação pujante dessa época, encontrando-se atualmente sob os gelos das terras polares, bem como na zona tórrida, é preciso concluir que, uma vez que a vegetação era uniforme, a temperatura deveria ser idêntica. Os polos não eram cobertos de gelo, como atualmente, é que então a Terra tirava seu calor dela própria, do fogo central, que aquecia de forma igual toda a camada sólida, ainda pouco espessa. Esse calor era bem superior àquele que poderia dar os raios solares, debilitados pela densidade atmosférica. Apenas mais tarde, quando o calor central só pôde exercer sobre a superfície exterior do globo uma atuação fraca ou nula, a do Sol se tornou preponderante, e aquelas regiões passaram a receber apenas raios oblíquos, dando-lhe pouco calor. Dessa forma, cobriram-se de gelo. Compreende-se que naquela época, e ainda longo tempo depois, o gelo era desconhecido sobre a Terra. Esse período deve ter sido muito longo, a julgar pela quantidade e espessura das camadas de hulha. Tem uma nota, né? Na Baía de Fundy, Nova Escócia, Lyell encontrou em um depósito de carvão de 400 metros de espessura e 68 níveis diferentes que mostravam os traços óbvios de muitos pisos florestais, as camadas, né? Que ele falou antes, as camadas que foram uma sobre a outra, né? As camadas vegetais, né? Cujos troncos ainda conservavam suas raízes. L. Figuier. Se não dessem mais de 1000 anos para a formação de cada um desses níveis, já teríamos 68 mil anos apenas para essa camada de carvão. Nota de Allan Kardec. Eu achei interessante que ele se referiu aqui, deixa eu ver. É provável que as duas causas tinham contribuído. Não, peraí. Aqui, deixa eu ver. Aonde está, meu Deus? Aqui. Aqui. Esse período deve ter sido muito longo, a julgar pela quantidade e espessura das camadas de hulha. Então, nós estamos, como nós vimos naquela lista, hoje comprovado o quanto durou. Então, ele acha e nós agora sabemos. Olha aqui, são as duas eras mais antigas que a Terra passou. Então, está comprovado cientificamente. Bom, então, na próxima semana, daremos continuidade. Peço a todos e a todas que, por favor, contribuam, auxiliando-nos também para que possa ser mais assim, interagir, para que possamos ser mais ativos no estudo, que estudem. Auxilia, tragam também conteúdos, imagens dentro do que nós estamos estudando. Então, alguma coisa a mais?
seu Júlio, Elzinha. Elzinha ficou quietinha hoje. Seu Dilson está aí. Ela me Ficou perturba quietinho. depois. Depois a gente Depois conversa. ela me perturba. A Elzinha, Depois ela esposa do pergunta. Júlio, do senhor Júlio, viu, gente? Para que vocês saibam. Que senhor. É. Então, alguma coisa, podemos, então, finalizar. Muitas graças. Muito obrigada a todas e a todos pelo carinho, pela atenção, dedicação, por ter tirado o tempo, que eu sei que aí não é fácil, principalmente pelo caso do fuso horário. Aqui são 20 e 29. Né? Então, eu agradeço a todas e a todos. Bem-vindo, Rony. Ele vai trazer, como é que é o negócio lá? Da bolacha? Bolacha o quê? Da praia. Da Nossa, praia. vou ver se eu encontro. Porque não está sobrando muito tempo aí para a praia, mas... Brincadeirinhas à parte, muito obrigada. Até a próxima Bom. semana.